Então, olha só, tonoscopia estuda as alterações na pressão máxima de vapor do solvente. Ebulioscopia estuda o que, pessoal? As alterações na temperatura de ebulição do solvente. Tá? Então, vamos caminhando. Terceira propriedade coligativa. Temperatura de congelamento. Fácil para você. Qual é a temperatura que a água congela? A pressão atmosférica normal, ao nível do mar. A água congela a 0 graus Celsius, a temperatura em que a água vai para o estado sólido. Coloquei o soluto ali. Então é sempre a mesma coisa, gente. Então o soluto interage com as moléculas de água e a água já não consegue mais congelar a 0, porque o soluto prende as moléculas de água e as moléculas de água entre si não conseguem se juntar para congelar. Então significa que você vai ter que resfriar mais para que as moléculas consigam congelar. E resfriar mais significa o quê? A presença do soluto faz com que a água congele sempre abaixo de 0, sempre numa temperatura negativa, por causa da presença do soluto. E quanto mais soluto tiver, mais baixa é a temperatura de congelamento desse solvente, por exemplo, da água. Ah, Marcelo, então se eu pegar uma mistura de água e sal e botar no congelador, é possível que essa água não congele? É possível. Dependendo da quantidade de sal que você dissolva, é possível da temperatura do congelador não ser suficiente de congelar essa água. Por isso que às vezes as pessoas erradamente dizem assim, pô, a vodka não congela. Não, não existe a vodka não congela. A vodka não congela na temperatura em que o congelador consegue alcançar. Porque a vodka é uma solução alcoólica ou a solução aquosa que tem álcool ali. No caso, como tem mais água ainda do que álcool, é a solução aquosa em que o álcool é o soluto. E o soluto ali não deixa a água congelar a 0. Como tem muito soluto na vodka, a temperatura de congelamento é bem baixa. Então, isso não acontece no congelador normal e as pessoas dizem que a vodka não congela. Ela congela, só não congela na temperatura em que o nosso refrigerador, vamos dizer assim, consegue alcançar. Tá? Então, a temperatura de congelamento, as alterações na temperatura de congelamento, a gente estuda na crioscopia. Então, a crioscopia estuda alterações na temperatura de congelamento do solvente. Tá? Então, é possível, por exemplo, a gente ver num bar, uma daquelas geladeiras contendo bebida alcoólica, cerveja, por exemplo, e lá tem um termômetro. E aquele termômetro mostra lá, sei lá, menos 5 graus Celsius. Há quem diga que o termômetro está errado, porque como é que é menos 5 graus e a bebida não congelou se tem água na bebida? Não importa, mas tem soluto. E o soluto não deixa a água congelar a 0 grau, vai congelar sempre abaixo de 0, e quanto mais soluto, mais baixa a temperatura de congelamento. Então é legal dizer, é certo dizer, que as cervejas com mais soluto dissolvido, as mais encorpadas, elas conseguem ficar mais geladas e ainda líquidas. Então a sensação de alguma cerveja que você bebe está mais gelada do que a outra é verdade, é verdadeira. Pode ter mais soluto do que uma outra, que vai então congelar bem rápido e a outra vai demorar mais para congelar. Então ela fica líquida e gelada por mais tempo, tá certo? Então é bem tranquilo isso. Vou até aproveitar para dar mais um exemplo, para ir ilustrando. O Enem é um pouco de cultura geral, tá? Vou dar um exemplo para ilustrar. Os nossos automóveis, o equipamento de refrigeração do motor nos nossos automóveis é a água. A água é que refrigera o motor para evitar o superaquecimento. Então, vocês devem saber disso, existe um reservatório em que a água fica, o radiador, e aí, na hora que o motor está quente, há uma válvula que abre e essa água sai do radiador e vai trocar calor lá no motor. Obviamente, essa água volta ao radiador quente e quando ela volta quente, tem lá um ventiladorzinho chamado de ventoinha que é acionada para resfriar a água. É assim que rola o ciclo de resfriamento da água do motor. Tá. Não sei se vocês sabem, toda a água do radiador ela não é utilizada pura. Já vem de fábrica um aditivo que é adicionado na água do radiador.
Esse aditivo muitas vezes é chamado de anticongelante. E aí você entende pela aula de coligativas o que é esse aditivo. Esse aditivo é uma substância, um soluto, que faz o quê? Que exerce um efeito coligativo que a gente está colocando aqui na aula. Ele interage com as moléculas de água e, ao mesmo tempo, não deixa a água ferver a 100 graus e não deixa a água congelar a 0. Entenda, nós aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Brasil de um modo geral, que é um país quente, é importante o aditivo para não deixar a água ferver a 100 graus Celsius, porque se a água ferve a 100 graus, no verão, muito forte, um calor muito grande, um engarrafamento das grandes cidades, pode provocar um superaquecimento na água. E se essa água ferve a 100 graus, a gente começa a ter problemas, a ponto até da água ferver, exercer pressão ali naquelas mangueiras todas ali e desconectar uma mangueira daquelas e você ficar a pé, né? Já no sul do país, no inverno rigoroso, já é o contrário. É possível que a temperatura ambiente na madrugada baixe de 0. Imagina você tendo água congelada no motor. Não pode. Então esse aditivo faz o quê? Não permite que a água congele a 0 grau. Então a água vai abaixo de 0 e continua líquida. Influência desse soluto que não deixa as moléculas congelarem a 0 grau. Ok? Então o aditivo serve para as duas coisas. Para não deixar a água ferver a 100, mas também para não deixar ela congelar a 0. Beleza?